Aqui, ó. A mulher do ponto de busão da exposição. Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é X, mas pode me chamar de fulano, vai ser fulano. Eu sou de uma cidade de médio porte e aqui coisa assombrada é o que não falta. Já mandei muita coisa pra vocês aí, até um relato que contei que o meu pai apareceu, é isso? Um sobre uma bruxa que sequestrou uns amigos do meu pai em São Paulo nos anos 70. Rapaz, eu vou ver aqui. Não tenho que trocar nomes, pois é um relato bem curto, mas se tiver nome tem que trocar. Ultimamente ando acompanhando os relatos que você conta aqui, adoro o canal e vejo muita gente... Meu Deus, adoro o canal e vejo muita gente esquizofrênica aí. E, inclusive, até eu tô ficando. Pois a esquizofrenia é nossa essência de ser humano. Como já dizia William Hay, é assim que fala? Psicanalista alemão. Comigo já aconteceu muita coisa estranha. Eu lembro até que passei por um poltergeist na minha juventude, dos 12 aos 18 anos, foi bem tenso. Mas recentemente aconteceu algo muito escabroso comigo. Inclusive foi de semana passada até o dia de hoje. E foi mesmo, é recente. Todos os dias eu vou para o trabalho de ônibus. Para num ponto perto de um parque de exposições que serve de promoção de eventos agrícolas e é sede de criadores do gado zebu, é isso? E terra. Peraí. E é sede de criadores do gado zebu e terra onde viveu e faleceu o famoso médium e generoso homem Chico Xavier, do qual não tenho muito orgulho, pois eu sou crédulo da Umbanda. E antes dele já existia o médium Zélio de Moraes. Bom, não conheço, não sei. Desço e atravesso a avenida do parque para ir a uma tradicional padaria da cidade. Aliás, quando vier aqui, passa lá. Não falo o nome não, mas... mas tem aqui também essa padaria. Só se for um nome comum, mas... aqui também tem. Será que é uma rede? Não sabia, achava que era daqui. Mas enfim. Como um pão com mortadela e sigo rumo ao meu serviço, que é uma clínica psicotécnica e psicológica. Lá eu sou psicoterapeuta e ajudo o pessoal no que precisar. Sempre pinto um dinheirinho extra para comprar livros ou games. Como na pandemia não podemos ficar muito tempo dentro da padaria, eu peço o pão e sempre vou comer na praça, de frente ao parque de exposições. Uma pracinha que fica ao ponto de ônibus, no qual eu pego a condução na volta para casa. Na segunda passada, fui bem cedo e parei de frente ao ponto de ônibus para comer o meu pão em pé mesmo. Juro, Ana, não tinha ninguém sentado, nem uma pessoa na praça quando eu parei lá. Passado uns 10 ou 20 segundos, percebi um vulto. Não dei muita bola porque eu não tenho muito medo do sobrenatural. Só faço cocô nas calças, mas tudo bem. Ana, eu ouvi uma voz cadavérica me chamando. Moço, ô moço. Eu olhei e disse oi e vi uma figura bem estranha. Uma mulher de cabelos bem claros, parecendo até branco. Ela me perguntou se eu sabia se as lojas iriam abrir. Eu disse que sim. Ela falou, tá na hora de todos dessa cidade morrerem. Eu achei que fosse uma moradora de rua, dei a atenção necessária e vazei. Ana, eu sonhei com essa moça. E pasmem, de sexta para sábado, um velho conhecido que treinava Muay Thai comigo morreu. Eu vi pelo Face da irmã dele. O coitado tinha 28 anos de idade, morreu do nada. E hoje, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, eu vi a mesma mulher sorrindo, com uma cara bem maléfica. Eu chego em casa e minha mãe disse que um tio meu e todos os seus filhos, com a esposa, haviam falecido há 10 minutos antes de eu chegar em casa. Minha mãe se derretia em prantos. Eu liguei os pontos, mas gente, morreu a família inteira? Foi um acidente?
Eu liguei os pontos e tenho mediunidade. Rezei e pedi aos guias que me protegessem, para me guardar daquela criatura. Para me guardar daquela criatura. E nessa tarde eu caí num sono fatal. Dormi quase a tarde toda e num sonho, uma moça muito bonita, vestida de branco, pele negra, cabelos encaracolados, me disse: reze muito, meu jovem. Você vive pensando que o mundo é ruim, mas Deus o está consertando. Aquela criatura estava atrás de você, um espírito obsessor, mas você tem muita fé, só que não sabe. E eu já a mandei para o caminho que ela deve seguir. Eu só peço que reze e muito. Logo depois eu acordei num mal-estar danado. Fui na cozinha, minha mãe estava lá, chorei muito e ainda por cima levei uma bronca do meu chefe via WhatsApp e amanhã terei de voltar lá no trampo. Mas nem pense que paro naquele ponto antes das 8 da manhã, não. Nunca mais. Bom, que Deus os abençoe, adoro o trabalho de vocês. Storytelling, na realidade, é muito legal. Não há simulacros em suas falas. Simulacro é uma simulação da realidade. Exemplo, BBB e reality shows. Como assim? Simulacro é uma simulação... Eu não entendi, mas eu vou ver a respeito disso. Bom, espero não ter ficado longo. Quando limpar meu nome do SPC, eu mando superchat. Eu não tenho cartão de crédito. Um forte abraço. Um beijo pra você, obrigada. Ok, entendi. Um beijo pra você. Muito obrigada. Espero que em breve limpe seu nome do SPC. Mas quem que era essa... Mas será que foi essa mulher que começou a matar o povo? A possessão e a menina Alice. Segundo ela, os nomes estão trocados. Tá certo, né? Eu já conferi. Olá, Ana. Me chamo Fulana e vim contar um relato que aconteceu com a minha bisavó. Posteriormente contado a mim por minha avó, pois infelizmente não cheguei a conhecer a minha bisavó. Era férias. Todos animados para ir até a casa de praia. Minha bisavó tinha 23 anos, mas 23 anos de puro medo de chegar a hora de ir até aquela casa, pois isso foi uma surpresa da festa dela de 23 anos, mas ela já sabia desde pequena que iria até essa casa. Mas o problema do seu medo acontece pelo seguinte: a casa ficava, ou fica, não sei, em Porto Seguro, no Nordeste. E lá havia muitas histórias sobre escravos ou coisas assombradas na região. Uma delas chamava muito a atenção da minha bisavó, a história da possessão. Era numa casa, no mesmo quarteirão da casa de férias da minha bisavó, onde morava Alice, uma menina muito educada e gentil, mas por dentro ela era maldosa e podre. Ela fazia trabalhos de magia negra em seu cômodo secreto em sua casa. Tinha escravos secretamente. Digo escravos, mas eram empregados. Mas ela não os pagava pelo trabalho que eles faziam. E sempre, mas sempre maltratava sua mãe. Batia nela por não deixá-la ir aos lugares e até porque sua comida estava ruim. Bom, continuando a história de Alice, ela tinha 34 anos e sua mãe 67. Um certo dia, Alice espontaneamente escuta sua mãe gritando na cozinha. Ela vai até lá com uma cara de deboche e encontra sua mãe morta. Simplesmente, sem nenhuma prova de algum crime. Mas um detalhe a perturbou até o resto de sua vida. A mãe estava com larvas em sua boca. Alice até tentou se converter ao bem,
mas ela não aguentou e se enforcou naquela casa. Relatos dizem que ouvem passos, risadas e até madeira caindo em coisas e quebrando. E até madeira caindo e coisas quebrando, tais como vidro dentro daquela casa. Dizem que as larvas eram a maldade que Alice colocava sobre a sua mãe. Bom, agora sobre a minha bisavó, quase tiveram que amarrá-la no carro para levarem ela na praia. Todos estranhando o seu comportamento, e a minha bisavó deu a desculpa que estava com cólica. Enfim, foram 4 longas horas de viagem para passar um final de semana com 10 membros da família e 13 amigos de minha bisavó. E 4 longas horas de viagem que a minha bisavó via vultos sobre a paisagem que mais parecia uma floresta assombrada. Eram árvores sem folhas, galhos no chão, névoa e os vultos pretos. Lá era época de muito frio antigamente, então minha bisavó... Mas estava indo para a praia? Então minha bisavó colocou um cobertor sobre sua cabeça e foi dormindo a viagem inteira. Chegando na tal casa de praia, minha avó, que sempre teve a mediunidade super forte, sentiu a energia ruim. Enfim, se instalaram nos cômodos e quase que colocaram ela para dormir sozinha. Minha avó teve de quase beijar os pés da sua mãe para ela dormir com ela e os seus tios. Assim feito, ela dormiu no 2º andar da casa com sua mãe, seu pai, seu tio por parte de pai e suas 2 tias por parte de mãe. Todos aproveitando a piscina, fazendo churrasco e comendo. Mano, tava frio com névoa. E a minha bisavó sentada na rede lendo seus livros sem ânimo algum. Sua mãe até chegou a dar uma bronca nela, mas nem tchum, ela continuava na rede. Bom, à noite fizeram uma lasanha que ela dizia estar com cheiro de podre e foram dormir. A pior noite de sua vida. Só de entrar no quarto ela já trincou o boguinha, o que é isso? Pois ela estava vendo vultos, até que chegam seus amigos. O Rafael, o Lucas, a Ângela e o Mário, para convidá-la para irem passear à noite. Novamente tiveram que quase amarrá-la para levarem para passear, mas conseguiram convencê-la. Nessa mesma noite, mais ou menos 1h30 da manhã, eles estavam passeando pelo quarteirão, a minha bisavó com muito medo, mas não vendo nada, quando o Lucas teve a brilhante ideia de ir até uma casa que era toda quebrada, de madeira, com cupins com cupins a comendo toda. Minha bisavó imediatamente deu um grito com tanta energia ruim que havia naquela casa. Imediatamente ela deu um grito por conta de tanta energia ruim que havia naquela casa. E quando saiu correndo, mas seus amigos a pegaram pelo braço e a forçaram a entrar na casa. Olha que amigos, hein? Eles entraram na casa, quando imediatamente a Ângela, uma menina, pisou naquela casa, ela caiu no chão e começou a vomitar algo que não sabia o que era, mas era branco. Minha avó criou uma força descomunal e carregou a sua amiga até a casa de férias, chorando de desespero. Chegando lá, sua amiga começou a gritar muito com uma voz muito diferente da dela e começou a falar em latim. Todos acordaram e foram ver. E a avó da minha bisavó, antigamente mãe de santo, logo se ligou na situação e fez umas orações enquanto acendia uma vela ao lado da menina. E ela parou de gritar. Bom, você já pode imaginar o clima, né? Eles foram embora na hora, todos os adultos arrumando a casa para ir embora e minha avó com a Ângela no carro. Quando a Ângela sussurra algo que a deixou arrepiada até a espinha, ela disse o seguinte: a menina Alice veio te pegar, cuidado, ela vai matar. Bom, seguiram o caminho e no meio do caminho, Ângela acordou e super bem. Nem falaram nada para a mãe da Ângela quando chegaram na cidade grande. Mas minha bisavó sonhou com aquilo por noites e, vendo vultos, pediu ajuda da sua avó, que fez um trabalho para ela se livrar daquilo.
e tudo passou. Minha bisavó morreu com 92 anos, viveu muito bem sua vida devota a São Jorge e nunca mais viu nada. Mas o medo, ele permaneceu. Obrigada de verdade por ler meu relato. Era um pedido especial. Faça um relato especial de Virgem Maria, por favor, que a graça de Deus fique com vocês. Dá para fazer também, coletânea temática. Um beijo. O corredor de casa. É uma moça que nos conta, mas há alguma coisa acontecendo em corredor. Há uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha por volta dos 8 anos de idade, ela tem 14 hoje, eu tinha um celular Sony pequeno, daquele pequeno. Meus pais não queriam que eu tivesse um celular de última geração, pelo simples fato de eu ser uma criança, e também para evitar alguns contatos. Afinal, o que faria uma criança de 8 anos com um celular de última geração, né? Desde criança, sempre fui uma menina bem vaidosa e até hoje eu sou. Eu gosto de tirar fotos, postar e receber muitos elogios. Porém, nem sempre os elogios são pro bem, certo? Certo. Aí não são elogios, né? Sempre tem. Bom, não considero a minha casa grande, mas aos olhos de outras pessoas ela é. Aqui possui 2 entradas, a da frente, que fica de frente para a rua, e a de trás, que usamos bastante e que fica no final do quintal, de lado para a casa dos vizinhos. Ao entrar, você já sai direto na cozinha, e indo direto e dobrando à esquerda, saio direto na porta do meu quarto. De frente para o meu quarto fica o corredor, onde, indo direto, dá na sala. Certo dia, em uma tarde, sem nada para fazer em casa, decidi tirar fotos, já que eu gostava e gosto muito, né, da minha aparência. Me arrumei toda e fui para a sala. Lá tem 2 sofás. Um fica de frente para a janela e o outro encostado na janela. Sentei no sofá que estava encostado na janela e, ao olhar para trás, já podia ter visão da sala e do corredor todo. Sentei no sofá que estava encostado na janela, tá? E ao olhar para trás já podia ter a visão da sala e do corredor todo, ok. Peguei um espelho pequeno para ter a visão da câmera do meu celular, já que ele não tinha frontal. Coloquei no ângulo em que eu queria a foto e tirei. Foram muitas fotos, todas lindas, nada de errado. Afinal, o que tinha para dar errado, né? Tirando umas simples fotos ali no celular. Passaram-se alguns dias, não tinha nada para fazer de novo e lá fui eu mexer no celular para ver o que tinha para apagar ou deixar ali o que era útil, enfim. Fiquei vendo tudo, passando as fotos e ao ver aquelas fotos que eu tirei naquele dia, pude notar algo de diferente que me aterrorizou bastante. Eu fiquei sem entender nada. Em uma das fotos, eu vi um vulto no corredor. Era uma pessoa olhando para mim. Era uma coisa assustadora. Era sobrenatural aquilo, de deixar qualquer pessoa em pânico. Não pude perceber muito bem, mas parecia uma mulher. Lembro-me só daqueles olhos brilhantes, fixados em mim, e aquilo parado. Na hora eu fiquei em choque, já que eu era uma criança. Então desliguei o meu celular apavorada e fui tentar esquecer aquela cena aterrorizante. Passaram-se anos e anos e eu já nem me recordava mais disso. Ano passado ganhei esse meu celular atual e, como de costume, já fui eu lá tirar fotos novamente. Eu nem me lembrava daquele dia, então fui sem nenhum problema. Estava lá, despreocupada. Novamente me sentei no sofá onde tirei aquela foto, mas dessa vez na câmera frontal. E aí pegou todo o corredor. Com a tecnologia atual, podemos tirar as fotos e já visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Mas antigamente também, né? Se era no celular, já dava para visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Até que num certo momento aconteceu novamente. Tirei a foto e aquela tal pessoa apareceu atrás, mas num ângulo diferente.
ela estava de bruços no chão do corredor e me olhando de cabeça erguida. Ai, credo. No mesmo momento eu gelei, fiquei aterrorizada. Olhei para trás, mas não havia ninguém naquele dia em casa. Eu estava sozinha. Postei a foto na minha rede social e muitos também conseguiram ver aquela criatura e ficaram apavorados, pois era muito assustador. A forma que aquela coisa me olhava, gente. Toda vez que eu tô na cozinha, de costas pro corredor, eu sempre sinto arrepios e ventos. Porém, de onde ia sair um vento, gente, já que tá tudo fechado? Depois disso, nunca mais tirei foto naquele sofá pegando o corredor. Então, será que tem alguma coisa naquele corredor? Ou pro lado dos quartos, sei lá? Ai, gente, credo. Eu não ia sossegar na minha vida se eu tivesse uma casa, se eu não fizesse uma defumação, uma oração, uma exorção, um exorcismo, expulsar alguma coisa que tá lá, fazer uma oração, sei lá, alguma coisa para chamar alguém para tirar aquilo que tá aí, né, credo. E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui, você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui este. E também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Qual que é o nome do relato aqui? Peraí. Pai da Mentira. Já sabemos quem é, então vamos lá. Olá, Ana. Eu sou uma mulher de 24 anos e quero contar um relato para você. Bom, pode dar o nome que quiser a ele, não sou muito criativa para inventar esse tipo de coisa. Eu sou de Brasília, atualmente faço faculdade em uma universidade muito boa e o que eu vou contar ainda não acabou. Aliás, essa fase está sendo uma das mais difíceis e nada o que eu fale aqui vai descrever o que eu estou sentindo e passando neste momento. Introdução, parte que explica tudo antes de chegar o acontecimento. Ok, vamos lá. Quando eu era mais nova, uns 12 anos, a internet entrou na minha vida. Morava no interior, meu pai tinha morrido de acidente por motivos até hoje desconhecidos. Todos falam que ele passou mal ou dormiu ao volante. E eu era uma jovem que sofria certo tipo de bullying por ser gordinha e eu tinha um amigo que estava me ensinando a mexer em computadores. Porém, ele era mais velho que eu, uns 5 anos, e homossexual. Isso é importante. Então, ele entrava em bate-papos e adicionava as pessoas no meu MSN com foto de mulher e pedia para os caras ligarem à web.
Então ele entrava em bate-papos e adicionava as pessoas no meu MSN com foto de uma mulher bonita e pedia para os caras ligarem à web. Bom, com isso eu via o quanto as fotos fakes faziam sucesso e achei nisso uma brecha para alguém gostar de mim sem bullying. O primeiro menino que eu adicionei e comecei a conversar descobriu tudo. Eu não menti nome, nem cidade, nem nada. O segundo eu já fiz um pouco diferente. Mudei meu sobrenome, mudei minha idade, local onde eu morava e consegui enrolá-lo por algum tempo, até que ele decidiu que queria me ver. Foi até a minha cidade e então descobriu tudo. Mas ficou comigo durante uma semana e voltou para casa e terminou. Ah, claro. E sucessivamente eu ia melhorando a minha tática com os próximos. As mentiras foram aumentando e a minha vida toda virou uma mentira. Toda a vida. Tanto na faculdade, em casa, no trabalho, com os amigos. Quando eu percebi, o mundo de mentiras na internet tomou conta da minha vida totalmente. Eu sei que por isso você vai achar que isso é mentira, mas não, é um desabafo também. Quero poder compartilhar com alguém tudo o que eu passei. Agora sim eu relato, essa era a introdução para entender. Vocês já viram aquele programa chamado Catfish? Tem vários casos, mas alguns casos são dessas pessoas que acabam, muitas vezes para não sofrer rejeição ou tal, acabam mudando, se fazendo passar por uma outra pessoa para ser aceito, entendeu? Bom, agora sim o relato. Eu sou católica, mas aos 18 anos resolvi ir para a igreja evangélica e ouvia nos cultos que a mentira é do diabo, que a mentira era um pecado mortal. Só que eu não conseguia me livrar dela, porque minhas mentiras envolviam muita coisa e se eu desmentisse algo, mudaria muita coisa e muita gente ficaria chateada comigo. Há uns 4 anos, a pastora da igreja começou a orar por mim e então eu comecei a ouvir vozes falando que não iriam me abandonar, que eu era deles, que não iriam me perder e que a mentira era o que me fazia ser deles. Não conseguia dormir mais à noite com tantas coisas que estavam aparecendo e que eu estava vendo. Certo dia, por algum motivo, eu decidi largar a igreja evangélica. Nada fazia diferença. Eu não acreditava nas coisas que eles diziam porque eram contraditórias e não faziam sentido. E eu vou pro inferno mesmo de acordo com eles? E as coisas começaram a piorar. Brigas em casa com toda a minha família, principalmente com a minha mãe, e isso foi me deixando cada vez mais cabisbaixa. E já que a igreja falava que meu pai era o diabo, eu pensei, bom, bora procurar ele para me ajudar então, né? Comecei a falar o nome dele em encruzilhadas. Comecei a falar o nome dele em encruzilhadas, a falar baixinho com ele, e nada de respostas durante muito tempo. Até que eu comecei a trabalhar na empresa de uma mulher, macumbeira. Na empresa tinha um cômodo reservado exatamente para isso. Como assim, para falar com o diabo? Comecei a me apegar pelo fato de ganhar as coisas sem fazer muito esforço. Não me encantar... Comecei a me apegar pelo fato de ganhar as coisas sem fazer muito esforço, não me encantar. Essa não é a palavra. Não, me encantar, não sei. Essa não é a palavra, mas comecei a pegar gosto por magia, feitiçaria, mas não para fazer mal para ninguém, e sim para adquirir coisas para mim. Mas aí as coisas pioraram, e eu comecei a ver também, não só ouvir. Por um tempo, as vozes pararam. Diziam que eu estava dentro do agrado deles, e agora eu imaginei que eu teria sossego.
Há 6 meses atrás, eu estava indo para o trabalho e sofri um acidente. Tinha um homem parado no meio da rua, porém eu não sei dizer se foi só uma visão ou ele realmente estava lá, porque depois que eu caí da moto, eu não o vi mais. Alguns dias depois, eu estava indo para Goiânia e um homem atravessou a rodovia. Eu me assustei, meu namorado também, mas os carros da frente continuaram seguindo e quando passamos pelo momento em que ele estava, não vimos ninguém, nem no acostamento. Por acaso parecia ser o mesmo homem do acidente de moto. Nós comentamos o assunto assustados, mas deixamos para lá. Afinal, poderia ser só uma visão, mas eu ainda confirmei. Amor, você viu? E ele disse, sim, amor, eu vi. Ele estava todo de preto, alto, não consegui ver o rosto. Mais tarde, quando chegamos à casa da minha madrinha, eu fui escovar os dentes para sairmos. O banheiro fica no fim de um corredor e eu, me olhando no espelho que dá para frente, para a porta que dá no fim do corredor, que dá de frente para a porta que dá no fim do corredor, eu o vi lá, parado. Naquela noite eu não consegui dormir. Saí com meu namorado atordoada pensando nisso. No outro dia nada aconteceu, foi tudo tranquilo, nada fora do normal, porém de noite eu sonhei com uma mulher, que ela fazia magia e fazia de tudo. Ela fazia tudo o que eles mandavam ela fazer. E no sonho ela dizia, você vai ficar como eu. Contei para o meu namorado e ele disse que eu estava abismada por causa do cara que vimos na rodovia. Ou assustada, enfim. Então, eu imaginei que poderia ser isso mesmo e deixei para lá. Voltamos para casa e a vida continuou normal, até que eu comecei a ter sonhos novamente. Então, a mesma pessoa começava a aparecer para mim, até que em sonhos, um dia, ela me disse, você sabe quem eu sou? E eu acordei assustada, não respondi. Então, o quarto estava escuro e eu ouvi novamente. Comecei a gritar e liguei a luz. Após esses episódios, comecei a dormir com a luz do abajur acesa, o que não adiantou nada. Recentemente tive brigas na família, estou completamente sozinha e só tenho o meu namorado, que não faz noção do meu passado nem das coisas que eu faço. Ele é sempre muito carinhoso e eu já tentei me afastar, mas não consigo porque ele é meu único, que está comigo enquanto eu estou desabando por dentro. Após as brigas, eu procurei a pastora da igreja que eu frequentava e conversei com ela. Ela disse que um demônio estava me rodeando, mas que ele não estava no meu corpo, que era o pai da mentira, e repetiu que não tinha nada no meu corpo, mas que a minha volta estava cheio de demônios. Então fui para casa. Quando cheguei, senti um cheiro forte e não sabia de onde vinha. Olhei na geladeira, olhei no lixo e não achei nada. Então achei que fosse na rua. Quando olhei de relance para o espelho grande que tinha na sala, e aquele homem estava lá, parado, me olhando. Então eu gritei, para de me seguir, eu não tenho nada que você possa querer. Nesse momento eu ouvi mais uma voz, é isso? Foi estranho. Um arrepio, um aperto no coração e algo na minha mente disse, você vai ser uma de nós. Então eu saí de casa e imediatamente liguei para encontrar o meu namorado, mas sem contar o que estava acontecendo. Meu namorado sempre foi muito atencioso. De noite eu fui à igreja e ele foi comigo. Percebi os olhares da pastora durante todo o culto e no final, antes que eu saísse, ela me chamou e disse, é ele. O prato é ele. Não entendi e perguntei o que era. E ela disse, na hora certa você vai saber. Fomos para casa e eu sonhei novamente com o moço do acidente da rodovia. Então, semana passada, eu caí da moto de novo. E uma mulher muito bonita num Onix, foi uma mulher muito bonita num Onix, num carro, que bateu em mim. E quando eu estava no chão, eu olhei e aquele homem estava lá do lado dela. Então eu senti novamente os arrepios e aquela sensação. E algo veio à minha mente.
dizendo assim: vamos fazer com você como fizemos com seu pai. A partir de então, eu não tenho vivido mais. Estou muito assustada e fazendo terapia, tanto para isso como para as mentiras. E tenho a sensação todos os dias de estar sendo observada por ele. Eu ainda não sei o que a pastora quis dizer, se é meu namorado que causa isso tudo. Eu ainda trabalho no mesmo lugar, me formo agora no fim do ano e ninguém mais da minha família conversa comigo direito. Meu pai tinha uma amante e eu soube que ela fez um trabalho para minha vida em uma floresta. A pessoa que me contou disse que viu ela indo em uma floresta, mas que um anjo estava indo lá para desfazer tudo. Estou assustada, mais ainda. Bom, não espero que publique, até porque não quero criar expectativas, mas é muito bom poder compartilhar disso com alguém. Essa noite foi muito difícil, chorei muito com saudade de todos da minha família, principalmente da minha mãe. Então decidi que sim, eu iria te contar o que está acontecendo. Bom, adoro seus vídeos e principalmente os do Matheus, porque não me deixam tão assustada e me fazem não pensar nisso. Afinal, o deles são só histórias. O dele não são histórias assombradas, mas eu adoro muito os vídeos de vocês dois. Beijos, Ana. Beijos pra você. Então, não sei o que tanto acontece aí, mas assim, primeiro, há um problema lá no início, talvez, esse lance da mentira. Tá, isso pode ser acabou virando um distúrbio que realmente às vezes precisa ser tratado e aí vai aos poucos. Em relação à tua família, eu não sei o que você fez, o que aconteceu, que eles não querem saber de conversar mais com você. Mas aí é a família que tem que pensar, né? Ajudar e tentar entender, né? Que é um problema. Mas eu não sei o que aconteceu, enfim. Agora, na parte sobrenatural, parece que já houve algo estranho com teu pai. Parece que essa mulher fez um trabalho para ele, para você. Será que o trabalho foi feito para você, acabou desviando para ele? Aconteceu. Você vê que ele morreu num acidente de carro. Você tem um acidente te perseguindo o tempo todo. Então, o lance sobrenatural, eu não sei se começou com a mentira aí, não. Eu acho que tem algum trabalho, alguma coisa feita aí pra família, pra vocês, que talvez tenha sido essa mulher. Não sei se esse anjo desfez, porque as coisas estão acontecendo. Não coloque a culpa toda em cima de você. Porque acredito que não é, tá? Mas acho válido procurar um lugar, talvez, onde possam ver se realmente existe um trabalho, um feitiço, alguma coisa em cima, e se tiver como desfazer ou como proceder a respeito disso. Um lugar idôneo, um lugar bom de gente que quer ajudar os outros e ponto, tá? Provavelmente não vai cobrar nada pra isso. Eu não sei. Então, aí você que sabe mais dos pormenores dessa história. Agora, o que ela falou a respeito do namorado é ele. O prato é ele. Prato é de alguma coisa que alguém quer comer. Ou um lugar onde as pessoas estão se alimentando. Agora, o que tem ele a ver nessa história? O namorado. Aí, na hora certa, você vai saber. Oh, meu Deus do céu, mas por que não pode falar antes? Por que abriu a boca se não pode revelar agora, meu Deus do céu? Bom, só espero que melhore, mas continue com o tratamento em relação à mentira, porque mentira não é bom mesmo, né? Não é em relação, mesmo tirando o fato do diabo ser o pai da mentira, vamos pensar na prática, no dia a dia mesmo, não dá certo. Uma hora coisa é descoberta, e aí um probleminha vira um problemão, né? Aí dá toda... e isso pode ser uma brecha, assim como muitas outras coisas, para coisas ruins chegarem, entendeu?
Então, tente corrigir isso que você pode corrigir e ir atrás dessa parte espiritual. Que coisa tem aí? Olá, Ana! Olá, assombrados! Venho aqui hoje relatar para vocês o meu sonho com a cantora Amy Winehouse. Aconteceu em 2014, época na qual eu não era uma pessoa espiritualista nem nada disso. O sonho começa quando eu estou em uma casa de madeira que nunca vi na minha vida. Estou vindo da sala daquela casa em direção à janela de madeira e ainda na sala, indo na direção da janela, já se via um jardim esverdeado enorme, lindo. Cheguei até a janela e apoiei os 2 braços na janela. Para minha surpresa, havia uma varanda que era a varanda dessa casa que eu estava. E quando olhei, me deparei com ela, a Amy Winehouse. Ela estava diante dos meus olhos, de pé, conversando com um senhor negro e com um cachimbo, que estava sentado numa cadeira de balanço. E eu pensei, eu não tô acreditando que é a Amy. Eu preciso falar com ela, mas o meu inglês não é fluente e também eu não saberei o que falar com ela, né? Quando me vi, eu já estava indo na direção dela. Olhei para o braço dela e vi as tatuagens. Notei também que ela era mais alta que eu e usava uma roupa que usava diversas vezes quando ainda era viva. E aqui ela tá mandando a imagem da roupa. Ela me encarou e eu comecei a falar em inglês fluente. E comecei a puxar assuntos sobre quando ocorreu esse sonho. E comecei a puxar assuntos sobre as suas tatuagens. Eu não me lembro do nosso diálogo, infelizmente, mas ali em pé com ela eu pude reparar bastante no senhor da cadeira de madeira com o cachimbo. E hoje, sendo da Umbanda, eu posso dizer que ele era um preto velho. Ressalto novamente que em 2014, quando ocorreu esse sonho, eu não era espiritualista e nem buscava saber sobre Umbanda. Acredito que foi me mostrado um pequeno estado de como a Amy estava sendo lá do outro lado. Acordei, chorei muito. Eu tenho um apego muito forte por ela. Eu tenho até uma tatuagem em homenagem a ela e sempre andei me lamentando por todos os lados que eu nunca teria o privilégio de vê-la pessoalmente, pois conseguiram ajudá-la nesse suicídio triste e lento nessa terra. Não sei se isso foi um encontro astral ou simplesmente um sonho. Para mim, não foi apenas um sonho. Agradeço por ter lido esse relato. Parabéns pelo canal. E beijos nos seus filhotes. E Matheus, torço por vocês. Abaixo a foto da roupa que ela usava nesse nosso encontro e a minha singela homenagem a ela. Deixa eu só ver a roupa. A tatu. Legal, então teve uma outra moça que também teve um sonho, entre aspas, né? Na verdade, encontrou no astral também. A Amy. Bom, então vamos ao primeiro relato desta noite, que é este daqui. O que aconteceu com as velas? Olá, Ana e Matheus, amo o canal de vocês e não canso de indicá-lo tanto para os amigos como para os inimigos também. Vocês são para mim, e acredito que para muitos com certeza, o melhor canal do YouTube sobre os assuntos paranormais, curiosidades diversas, entre outras coisas. Considero-os como se fossem da minha família, se me permitem. Então, povo de Deus, deixa o like porque eles merecem, ok? Muito obrigada, um beijão pra você. Bom, imagino que algumas pessoas que já passaram ou têm uma vida cheia de surpresas irracionais, como eu, procurem por esse tipo de assunto na internet. Contar para outra pessoa é uma coisa muito difícil, principalmente pelas críticas negativas,
Mas graças a Deus, hoje em dia, com as novas tecnologias que nos permitem encontrar canais do tipo de vocês e que além de fornecerem uma gama de relatos diversos e situações inusitadas nas quais as quais são vividas por nós, os afortunados, né, entre aspas, pois muitos alegam nunca ter presenciado ou sentido algo desse tipo. É verdade? Ah, sei bem. Tá falando aqui. Ah, sei. É uma moça ou um moço? Peraí. Deixa eu ver. Acho que é uma moça que nos conta, tá? Ah, sei bem. E também o anonimato, que é muito importante, né? Isso faz com que não tenhamos o sentimento de solidão, tampouco de loucura, e podemos desabafar com tranquilidade. Além de que para mim vai ser um enorme prazer escutá-lo na sua voz e além de deixar registrado, nós assombrados agradecemos muito. Não há nomes e os locais citados são todos visitados que não tem como alguém falar. Como assim? Não há nomes e os locais citados são tão visitados que não tem como alguém falar. Bom, que não tem como alguém falar, eu sei quem é. Também pretendo escrever outras vezes sobre minhas situações malucas. Já da minha família vai ser um pouco mais difícil, mas aí eu tentarei puxar pela memória. Bom, senta que lá vem história, porque é longo. Observo que preciso fazer uma introdução à minha família, porque para mim é mais fácil falar dos acontecimentos do que escrevê-los. Eu sinto a necessidade de explicar, para quem não nos conhece, as peculiaridades de minha família e nem sei se vai ajudar ou vai trazer mais indagações. Então, como as paranormalidades sempre fizeram parte da minha família, muitas vezes achei que era normal. Só depois de mais velha percebi que não. Por conta disso, muitas delas ou eu deixei para lá ou ficou apenas entre nós da família mesmo. Minha mãe sempre teve uma fé inabalável e também tinha o dom. Quietinho. E também tinha o dom de curar as pessoas. Como somos católicos, não expunhamos muito isso, mas é impossível as pessoas de uma cidade pequena não ficarem sabendo dessas coisas, não é mesmo? Principalmente na necessidade. Além de que, naquela época, sabia-se muito pouco sobre doutrina espírita, kardecismo ou qualquer outra religião. Minha mãe fazia muitas obras de caridade e ajudava muito na igreja, e não faltava com suas obrigações católicas. Tanto é que o pároco nunca a repreendeu pelas suas benzeduras. Além dela saber de cor a Bíblia, pois todos os dias ele lia um trecho e rezava o rosário para os doentes. Ela, né? Além dela saber de cor a Bíblia, pois todos os dias ela lia um trecho e rezava o rosário para os doentes. E isso era feito 1 hora por dia, todos os dias. Além dela fazer todo o serviço de casa, é claro. E posso falar com orgulho de modo impecável. E posso falar com orgulho, tudo isso era de modo impecável, cuidar da casa, cuidar das pessoas e tudo mais. Também fazia visita aos doentes e a peregrinação de Nossa Senhora da Rosa Mística quando solicitada por alguma amiga ou vizinha. Hoje eu penso assim, como ela conseguia, gente? E como o dia durava tanto assim para ela conseguir fazer tanta coisa? É verdade, eu também fico me perguntando, gente, parece que o dia tem 4 horas só. Não tem mais, não tem 24, tem 4. Porque não dá tempo de fazer nada. Vou ter que revelar. Dorme a noite inteira, o dia inteiro, tarde inteira. Tá. Bem que podia, né? Dorme mais de 16 horas por dia. É amarelão. Fica tomando Zolpidem e vai ficar louco. Fiquei sabendo. Bom, então continuando aqui. Meu pai, um sitiante muito, mas muito corajoso mesmo, que veio para a cidade moço, fez um pouco de tudo até se tornar definitivamente motorista de ônibus e também tinha muita coisa para contar para nós, principalmente quando a energia elétrica ia embora.
nas tardes, quase noites, de chuva forte. Umas eram do tipo, foi dessa vez, e outras, não foi dessa vez. Muito inteligente, mas como era uma pessoa feliz com a vida, muitos não davam o valor que ele merecia e desdenhavam. Ele não se importava mesmo porque era feliz, sim, e sempre me dizia: eu gosto de observar os inteligentes. E muitas vezes me contava as expertises dos arrogantes e me ensinou que sempre devemos estudar sobre as coisas, aprender a ouvir sem ficar retrucando, comparar o que você escuta procurando pela verdade dos fatos e não repassar as coisas como animais irracionais. Não sabe de todo o contexto? Não repasse. Os sábios são os que ouvem muito, refletem e falam quando necessário ou quando pedem. Se for dar conselhos, primeiro use para você. E ouvintes, o amor entre os meus pais era algo paranormal, viu? O que hoje em dia é muito raro. Retrocedendo um pouco, da parte materna, meu bisavô era de origem hispânica. Trouxe meu avô com 14 anos e seu outro irmão de 19 anos. Era viúvo e quando se estabeleceu no Brasil, ficou em uma colônia de espanhóis, onde meu avô conheceu minha avó e constituiu uma grande família com ela. A família da minha avó, quando veio para o Brasil, a trouxe bem pequenina. Isso muitos anos antes do meu bisavô vir. Ela cresceu nessa colônia, não teve instrução nenhuma, apenas prendas domésticas. Como assim? Não teve instrução nenhuma, apenas... Ah, tá. Apenas aprendeu a bordar, cozinhar, essas coisas. Todos eram católicos praticantes, muito trabalhadores, corretos e, como todos que têm um bom coração, pareciam até ingênuos. Mas não eram bobos, não, e tinham também, um pelo outro, um amor enorme. Coincidência ou não, aqui vou chamar de segunda geração por parte materna. Filhos e filhas, todos casaram com idade acima dos 25 anos, o que para a época eram considerados velhos, né? Então, consequentemente, hoje em dia, todos dessa geração, tios, tias, minha mãe e meu pai, já faleceram. Uma observação, só minha mãe se casou com 38 anos e quando eu nasci ela tinha 40 e a minha irmã ela teve com 42 anos. Uma proeza para a época, né? Uma outra coisa é que a segunda geração no Brasil, por parte de mãe e tias, todas foram viúvas e os filhos homens faleceram antes delas partirem. E nós, da terceira geração aqui no Brasil, praticamente só restaram nós mulheres e os homens agregados, umas casadas, outras separadas. Houve até um Natal onde só havia mulheres. Foi muito estranho. Todas nós, mulheres, temos uma intuição muito aguçada, ou vou chamar aqui de dom, maldição, sei lá. Todas tinham, e nós, terceira geração, temos uma intuição forte. Umas viam coisas, outras pressentiam ou sentiam presenças e ouviam vozes, outras tinham premonição. Minha mãe curava e também via muita coisa. Na minha casa, minha irmã tem revelações e eu tenho muitos, muitos sonhos e um pouco de todo o resto. Tudo junto e misturado. Que uma hora vou criar coragem aqui para escrever posteriormente, como mencionei. Cada uma tinha e nós da terceira geração temos essas esquisitices. Os homens da família ou os agregados sempre nos respeitaram, acreditavam, apoiavam e nos defendiam em algumas circunstâncias. Da parte paterna, o contato não é muito próximo. E percebo que isso nos imigrantes de origem alemã, húngara, sueca, austríaca. Enfim, é normal não ter tanta proximidade. Embora nós nos amamos e quando é possível nos encontramos. Minha recente esquisitice. Bom, já fazia um bom tempo que eu queria fazer uma missa e acender velas para todos os falecidos. Mas parecia uma coisa.
sempre falava o nome de alguém na missa, e só depois de chegar em casa que eu percebia. Mesmo escrevendo em um papel e levando comigo, eu ficava com uma sensação de oração incompleta, de ingratidão. Não sei se me entendem. Eu não entendi, peraí. Ela queria acender vela para todos os falecidos, mas sempre faltava o nome de alguém na missa. E só depois de chegar em casa que eu percebia. Mesmo escrevendo em um papel e levando comigo. Você levava o nome dessas pessoas para rezar uma missa em nome delas, é isso? Mas o padre sempre deixava de falar um nome ou você só levava para você intencionar por conta ali a missa e sempre esquecia de uma pessoa, é isso? Só depois que eu percebia que tinha esquecido de alguém. Mesmo que escrevesse no papel para lembrar tudo, acabava esquecendo. E aí eu ficava com uma sensação de oração incompleta, de ingratidão, porque esqueceu de orar por aquela pessoa. Tá, acho que é isso. Então, em junho de 2022, num domingo, eu fui à igreja São Judas, aqui em São Paulo, perto de onde eu moro, e comprei 30 velas. A moça até achou estranho e eu ainda brinquei. A família é grande. Não sei se todos conhecem o velário de lá. O local tem 3 espaços. Um onde acendem as velas de 7 dias, um outro local onde há um reservatório com umas grelhas bem compridas, com intervalos de mais ou menos 1 metro entre elas. Essas grelhas têm um desenho tipo de colmeia. O reservatório embaixo das grelhas contém água para não pegar fogo após o derretimento das velas. Nesse mesmo salão, na parte de trás, para quem fica de frente às grelhas, há um espaço para as velas de metro, que são para as graças alcançadas. Entrando pela porta e andando uns 2 passos na parte com grelha e no fundo, quase encostando na parede, foi o local onde eu escolhi para acendê-las. Porque eu pensei, se alguém for acender suas velas, poderia colocar na frente das minhas, assim não queimaria o braço. E assim eu fiz, mentalizando a pessoa, acendendo e encaixando na grelha. Inclusive, nessa hora, me veio em pensamento o nome de alguns vizinhos que já faleceram ou vieram em sonho para me pedir oração, e eu os incluí. Como as grelhas estão dispostas uma ao lado da outra, de comprido, e entre uma e outra há uma divisão ou união entre elas, preferi colocar de um lado as dos falecidos, que era um total de 27 velas, e depois do outro lado da divisão, acendi mais 3. Uma em agradecimento ao meu anjo da guarda, uma para o anjo da minha família e outra para o anjo da minha irmã. Para o anjo da minha irmã. E fui assistir a missa. Não sei porquê, mas eu não quis colocar junto com a dos falecidos. Entrei, comecei a fazer uma pequena prece e me veio em pensamento: faltou o meu primo fulano. E aí eu pensei, meu Deus, obrigada, eu já ia me esquecendo dele. Bom, eu vou depois da missa acender uma vela para ele. Aí me veio outro pensamento. Você acendeu as velas para suas bisavós, avós, bisavós, avós, tios, tias, primos, pai, mãe, parentes que podem estar no purgatório e amigos, e não acendeu para o seu sogro e para sua sogra, pela parte de sua família, e ainda faltou o seu primo fulano. Gente, faltava 30 minutos para começar a cerimônia e eu pensei novamente, ok, eu vou depois. Mas o que? Aquele pensamento ficou martelando na minha cabeça. Vai lá acender a vela, vai lá acender. E não deixe para ir depois, vá acender. Então eu saí, fui até a moça das velas e pedi mais 3 velas. Ela sorriu para mim, expressando que se lembrava de mim. E falei novamente, família é grande. E sorrimos uma para outra. Entrei no cruzeiro, dei 2 passos e exclamei bem alto e incrédula: meu Deus, cadê as velas? A senhora que estava, pelo visto, acendendo as velas dela, provavelmente no lugar das minhas, depois de me ver,
depois de me ver exclamar, como? A senhora que estava, pelo visto, acendendo as velas dela, provavelmente no lugar das minhas, depois de me ver exclamar, cadê as velas que estavam aqui? Acho que é isso, né? Ela perguntou de novo, cadê as velas que estavam aqui? A senhora colocou a mão no peito e com aquela expressão negativa do tipo, não fui eu. Ficou me olhando ir de um lado para o outro, perplexa, procurando pelas velas. Hoje eu lembro e dou risada do ocorrido. Ela ficou paralisada, me olhando e acenando negativamente com a cabeça. Tadinha. De falar, essa aí é louca. Embora tivesse várias velas acesas de diversos tamanhos, devido à diferença de horário em que foram acesas, o meu grupo não estava mais lá, o meu grupo de velas. Nem as que eu acendi para os nossos anjos da guarda. Eu acredito que aquela senhora tinha acendido 2 velas no local onde eu havia colocado as minhas velas. Por isso ela ficou daquele jeito. Foi muito estranho. Bem, como a missa logo ia começar, acendi as outras 3 e fui para a igreja pensando, meu Deus, será que levaram as velas para reciclagem? Mas e as outras velas que estavam lá? Por que pegaram só as minhas? Não tinham queimado por inteiro? Quem ia levar as velas acesas ou pela metade? Será que as minhas desintegraram até a parte que estava dentro da água? Como isso é possível? Será que a moça que me vendeu as velas ou os policiais que ficam na porta chegaram a reparar se alguém saiu com as velas pela metade? Impossível, né, gente? Bom, guardei o acontecido para mim. E esses pensamentos me perturbaram por um tempo e quase no final da missa, um outro pensamento veio até mim. A luz que você mandou já está com eles. Tá tudo certo. Quando terminou, eu não consegui entrar no velário novamente, nem perguntar para ninguém no final da missa. Fui embora para casa tentando me convencer que simplesmente alguém limpou o local e retirou todos os tocos de velas e colocou a grelha novamente no lugar. Simplesmente foi isso. Mas aquilo não me convencia. A rapidez da limpeza para mim não fazia sentido. Como assim foi tão rápido? Não havia água no chão, pois para tirar as grelhas e as velas já consumidas e retirar os toquinhos que sobraram, ia cair um pouco de água no chão, pelo menos. Olha, não havia ninguém mexendo ou arrumando que aparentasse ser funcionário dali. Aquela senhora com cara de espanto quando indaguei, tudo isso vinha na minha cabeça. Eu não sei se esse serviço é feito constantemente, mas minha razão dizia para eu aceitar que foi a manutenção e ponto final. Mas o meu coração lembrava da frase que me veio na cabeça durante a missa, como uma espécie de inspiração tranquilizadora. Chegando em casa, fiz uma chamada de vídeo para minha irmã e descrevi o acontecido, e sem eu mencionar o pensamento que me veio no final da missa, aquele em que eles estavam com a luz já, para o meu espanto, minha irmã falou, eles receberam as velas e a luz. É isso que... A irmã disse o seguinte, eles receberam as velas e a luz, e é isso que me veio na cabeça. E aí a minha filha sentiu a mesma coisa. Dá para acreditar? Nós ficamos conversando mais um pouco sobre o assunto, porque embora aconteça essas coisas malucas, nós sempre ficamos procurando uma explicação racional. Depois nós rimos bastante e ficamos lembrando de outros fatos curiosos acontecidos com alguma tia ou conosco mesmo. E chegamos à conclusão que foi mais uma das esquisitices da família. Pessoal, me desculpem pelo causo longo. 1000 abraços a todos e espero conseguir daqui um tempo mais pra frente escrever e mandar mais curiosidades desta família. E olha que tem pra caramba. Abraços ao Matheus e beijos para as crianças. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, acontece que você acendeu 27 velas para os falecidos. E 3, é isso?
e 3 velas ali para os anjos da guarda. Um bolinho aqui e as outras 3 para cá. E a hora que ela foi comprar mais 3 velas, que ela ia acender essas 3 velas, que foi quanto? Não foi poucos minutos depois que ela retornou. Já não tinha no mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. Não tinha mais nenhuma vela que ela tinha colocado lá, mas as outras continuavam lá queimando. Agora, por que tirariam só as velas dela? Não tirariam de outras pessoas? E por que fariam isso? Porque, afinal, se a pessoa botou a vela para queimar lá, acredito que eles só vão fazer essa limpeza depois que as velas já estiverem apagadas e queimadas. Porque se você botou a intenção ali para acender a vela, por que a pessoa vai lá, pronto, agora chega? 5 minutos depois, você comprou a vela para queimar inteira lá, a pessoa vai lá e tira. Não tem sentido mesmo. Então, será que, assim, os donos da vela realmente buscaram ou pegaram as velas de verdade? Hein? Ou não? O que aconteceu? Já aconteceu algo assim com vocês? Conta aí pra gente. Deixa eu ver vocês aqui, deixa eu dar beijo.